a sua reforma protestante, tá? Essa semana a gente vai ver que esses ideais ali luteranos eles vão se espalhar, eles vão atingir alguns outros reformadores e depois a gente vai falar um pouquinho, né, ainda sobre quais são as medidas que a Igreja Católica vai tomar em oposição a essa reforma, tá? Porque obviamente ela não vai ficar parada, ela vai ver ali ideais teológicos diferentes, ela vai ver movimentações políticas e teológicas diferentes acontecendo e ela vai ter que se colocar também. E aí vai surgir o movimento da Contra-Reforma, tá? Que ficou conhecido como Contra-Reforma, embora os próprios católicos, né, a própria Igreja Católica, ela não concorde muito com esse termo aí. A gente vai ver o porquê depois, tá bom? Deixa eu só colocar aqui no capítulo certo de vocês, embora para esse material aqui eu tenha usado bastante material fora do livro, tá? Porque é uma coisa muito complexa. Eu achei que o livro um pouco reduzido, tá bom? Primeira coisa, né? Isso aqui ficou faltando falar semana passada, eu acho interessante a gente falar, tá? Que são esses princípios aqui. Quando a reforma protestante aconteceu, quando Lutero ele começou a fazer a sua reforma, ao longo do desenvolvimento ali das teses protestantes, vai surgir uma base, né, para a fé cristã protestante, tá? Qual é essa base, né? Os protestantes tradicionais eles acreditam em 5 princípios, tá? Que são chamados aqui de 5 solas, tá? Sola não quer dizer sola de sapato, não, tá? Sola é uma palavra latina, né, do latim, que significa somente, tá? Esses 5 princípios são esses daqui, tá? O sola fidei, acho que aqui tá até, eu não sei, tá aqui só sola fide, né? Mas pode ser sola fidei também. O sola scriptura, o solus Christus, o sola gratia e o soli deo gloria, tá? Esses princípios aqui são os que vão basilar toda a fé protestante, tá? O sola fide vai dizer que, por exemplo, que somente a fé é capaz de salvar, tá bom? Não adianta a realização de obras de caridade, por exemplo, se a pessoa não tem fé. É basicamente isso que eles estão definindo, tá? A fé é o elemento necessário para a salvação do homem, tá? Isso se opõe um pouco à doutrina católica, que vai dizer que a fé e as obras são necessárias, tá? A sola escritura vai dizer que somente a escritura sagrada, né, somente a Bíblia pode ser fonte da revelação divina, tá bom? E os outros ali eles vão expandir esses conceitos, né? O sola gratia vai falar que somente a graça de Deus salva. O soli deo gloria vai falar que somente a Deus se deve toda a glória, né? Então vai falar ali sobre os princípios católicos ali da veneração dos santos e de outras coisas, tá? E o solus Christus vai falar que somente Cristo deve ser adorado, tá bom? Então, só para vocês saberem que tem esses 5 princípios aqui da fé protestante que são importantes para a gente poder entender. Depois a gente vai ver no movimento da Contra-Reforma que esses 5 princípios aqui eles vão ser combatidos no chamado Concílio de Trento, tá? Que vai ser feito pela Igreja Católica. Bom, depois que o Lutero ele começou a sua reforma ali na região dos príncipes alemães, ele vai ganhar a reforma protestante vai ganhar um corpo um pouco maior, tá? Algumas outras pessoas vão começar a participar do movimento da reforma. Primeiro, a gente precisa saber que ela vai ganhar poder político, tá? Vai ganhar certo poder político. Por quê? Porque para os príncipes alemães, né, é interessante politicamente a reforma de Lutero. Por que é interessante a reforma de Lutero? Por causa do seguinte: os príncipes alemães eles pagavam, né? Lembra que está sendo feita ali a construção da Basílica de São Pedro nesse momento, e os príncipes alemães, né, eles pagam muitos impostos, eles estão mandando muito dinheiro para Roma, tá? E é interessante para eles não precisarem fazer isso. É interessante que exista ali uma fé cristã, eles são cristãos também, que não dependa tanto assim do Papa, mas que seja mais ligada à sua nacionalidade, tá? A gente vai ver que o protestantismo ele tem esse princípio aí logo no começo, tá? Principalmente quando a gente fala sobre a reforma anglicana que a gente vai ver na Inglaterra daqui a pouco.
tá bom? Então, ele vai começar a ganhar algum nome político, tá? Talvez seja por isso, inclusive, que o Lutero ele vai ser alguém extremamente questionador, né, que vai fazer todo o seu discurso reformista, mas ele não vai ter problemas. Ele vai ter alguns problemas ali de perseguição, enfim, mas ele não vai ter problemas de perseguição aos moldes de outros que vieram antes dele, que também propuseram ali alguma reforma, né, que acabaram sendo condenados, tá? Como, por exemplo, esqueci o nome deles agora, mas tiveram alguns que vieram antes, tá? E que acabaram sendo condenados ali pela Igreja Católica. O Lutero, embora ele vá fazer questionamentos muito grandes, ele vai ser um nome muito forte nesse momento, ele vai morrer muitos anos depois sem sofrer essas perseguições. Bom, dois outros nomes são muito importantes no princípio da Reforma Protestante, tá? O rapaz chamado João Calvino e um outro rapaz chamado Henrique VIII, tá? Quem são eles, né? Vamos começar pelo Henrique VIII. Henrique VIII ele foi rei da Inglaterra e ele nasceu no dia 28 de junho de 1491 e morreu em 28 de janeiro de 1547, ou seja, viveu aí alguns bons anos, tá? Quase 50 anos aí. Ele foi, como eu falei, rei da Inglaterra, mas mais importante, ele foi rei da Inglaterra durante os acontecimentos da Reforma Protestante, tá? Durante toda a movimentação de Lutero. Vê aqui que ele está em 1491, ele vai nascer, ele só morre em 1547, então em 1517 ele está lá, vivaço da Silva, com seus 20 e poucos anos, tá? 20 e poucos? 20 e poucos anos. Bom, qual que vai ser a importância do Henrique VIII, tá? Henrique VIII ele vai ter um acontecimento curioso. Ele, no princípio, ao que tudo indica, ele era um cara bastante católico, até bastante devoto, inclusive. Só que ele vai ter alguns problemas de ordem política ali com o Papa da época, que é o Papa Clemente VII, que vão acabar acarretando na separação da Igreja da Inglaterra da Igreja Romana, tá? Da Igreja Católica. O que vai acontecer? O Henrique VIII ele vai se casar com uma mulher chamada Catarina de Aragão. Catarina de Aragão era de descendência nobre também, casou com o Henrique VIII, só que eles tiveram um problema. Qual era? O Henrique VIII ele queria ter um filho homem para ser seu herdeiro no trono, tá? Era comum nessa época que os reis eles passassem o seu trono para os seus filhos homens legitimamente, tá? O seu primogênito. Bom, acontece que Catarina de Aragão, eles vão tentar por muito tempo e ela não vai engravidar de filhos homens, tá? Ele não consegue ter um filho homem com ela. Então, ele vai tentar conseguir o que se chama nulidade matrimonial com o Papa, tá? Ele vai tentar se separar da Catarina de Aragão, né? A gente pode dizer aí separação num termo mais simples, tá? Como é que ele vai fazer isso? Né? Ele vai mandar um membro da corte inglesa até o Papa, dizendo para ele o seguinte: a Catarina de Aragão ela era antes a mulher do irmão do Henrique VIII, tá? Que morreu e depois ele herdou o trono. Ele vai dizer o seguinte, que ele não deveria ter tomado a mulher de seu irmão como esposa, tá? Porque isso daí estava proibido pelas escrituras. Então, o casamento deles nunca poderia ter sido consumado e ele não poderia ser considerado um casamento válido perante as leis de Deus. Então ele está pedindo ao Papa que anule a validade daquele casamento e que deixe que ele se case de novo, que ele busque uma nova mulher. Lembra que ele está fazendo isso porque ele tem esse problema aí com ela de que ela não está concebendo um filho homem, tá? O Papa ele não vai aceitar esse princípio que ele está dizendo, ele vai rejeitar essa tese dele, vai rejeitar o pedido de nulidade e vai mandar o Henrique VIII permanecer casado, tá? Porque não era permitido na Igreja Católica, não é até hoje, o divórcio, tá bom? Então, se o casamento ele era válido, o Papa considerou válido, não havia como realizar aí a separação dos dois, tá bom? O Henrique VIII ele vai ficar bastante insatisfeito com essa resposta
e ele vai começar a tomar algumas medidas que vão indicar ali as suas ideias de reforma, tá? A primeira e a mais importante delas é que ele vai tornar, né, ele vai indicar para primaz da Inglaterra, né, para o cargo de arcebispo da Cantuária, um bispo chamado Thomas Cranmer, tá? Thomas Cranmer, ele era um teólogo inglês, bastante inteligente, e ele tinha ali as suas ideias próprias teológicas ali, protestantes, tá? Porém, como o Papa ele não percebeu ali as intenções do Henrique VIII, ele vai permitir a nomeação e vai nomear de fato Thomas Cranmer para arcebispo da Cantuária. O que é o arcebispo da Cantuária? Tá? Só para a gente ter uma explicação um pouquinho melhor de como é que funciona a política religiosa aqui nesse momento. Todo país onde tem a Igreja Católica é dividido, né? A igreja é dividida nas suas dioceses, tá? Por exemplo, aqui em Petrópolis existe a diocese de Petrópolis, lá no Rio de Janeiro existe a arquidiocese de Niterói, e assim sucessivamente. Cada diocese tem um bispo ali. Só que todo país ele teve uma diocese que foi fundada primeiro, tá? Essa diocese que foi fundada primeiro, ela não tem poder sobre as outras, mas ela tem assim um status, né? Importante, e a opinião do bispo daquela diocese costuma ser levada em conta, tá? Porque ali costumam ser colocados bispos muito, politicamente muito fortes ali dentro da igreja. Bom, aqui no Brasil, por exemplo, é a Arquidiocese da Bahia, se eu não me engano, que dá o título de primaz do Brasil para o bispo, ou seja, o bispo da primeira diocese do Brasil, o primeiro do Brasil, tá? Lá na Inglaterra era o cargo de arcebispo da Cantuária, tá bom? O Thomas Cranmer, então, ele se torna primaz da Inglaterra, ele se torna o primeiro dos bispos da Inglaterra, o cara que vai ser ali considerado pelos outros bispos quase como um chefe da igreja da Inglaterra. E ele é quem vai fazer toda a base teológica das reformas de Henrique VIII. Henrique VIII ele vai expulsar a Catarina de Aragão da sua corte e vai se casar com a Ana Bolena, tá? Quem é Ana Bolena? Ana Bolena era uma companheira de corte da Catarina de Aragão, era uma amiga ali que fazia parte da corte pessoal dela, tá? Que ajudava ela com as roupas e que fazia todo aquele trabalho ali de companheira de corte da rainha, tá bom? Vai se casar com Ana Bolena, com quem ele já tinha um caso há bastante tempo antes, tá bom? Com isso, ele vai cingir, né? Ele vai romper com a Igreja Católica e vai fundar a Igreja da Inglaterra, tá? A Igreja Anglicana. Anglicana por quê? Porque a Inglaterra é o país dos ângulos, tá? Dos anglo-saxônicos. Então, se é o país dos ângulos, vai ficar com o nome de Igreja Anglicana, beleza? Num primeiro momento, a fundação da Igreja Anglicana não vai fazer grandes reformas na estrutura da fé ali inglesa, tá? Porém, isso por quê? Né? Porque o Henrique VIII, ele tinha ali a sua devoção ao catolicismo romano. Porém, lembra que ele instituiu como o primaz da Inglaterra o Thomas Cranmer, tá? O Thomas Cranmer ele vai ser o responsável por fazer várias reformas teológicas ali no espírito inglês, tá? Dentro da Igreja da Inglaterra. Uma das principais teses que o Thomas Cranmer vai defender para sustentar a separação da Igreja da Inglaterra é o seguinte, né? Ele vai sustentar o princípio da supremacia real. O que é isso daqui, tá? Durante a Idade Média e durante o período absolutista, a gente tem um princípio teológico que se chama o princípio da supremacia real. A ideia era basicamente a seguinte: lembram quando a gente estudou a Idade Média que a base da sociedade tripartida medieval era qual? Que cada pessoa que vivia naquela sociedade, ela estava ali porque Deus assim queria. Ou seja, o rei era rei porque Deus o fez rei, porque Deus o fez nascer para governar. O nobre era nobre porque Deus o fez para ser combatente, para ser um líder ali daquele povo. E o trabalhador era trabalhador porque Deus assim quis também que ele nascesse naquele meio, tá? Dessa maneira, o que vai sustentar o Thomas Cranmer? Ele vai sustentar o seguinte:
Se o rei foi feito governante da Inglaterra por vontade divina, ele deve ser aquele que é o representante máximo da Igreja da Inglaterra, por sua própria condição de preferência divina, tá? Ou seja, o líder da Igreja da Inglaterra deve ser antes o rei que Deus instituiu do que o Papa que está em Roma, tá bom? É basicamente isso que ele vai defender. Dessa maneira, a Inglaterra ela vai se separar da Igreja Católica e vai se tornar uma igreja nacional, tá? Uma igreja que tem como seu líder religioso o rei inglês, tá bom? No caso, o Henrique VIII, beleza? A Inglaterra segue sendo assim até hoje, tá? Se a gente for em qualquer página, deixa eu abrir aqui uma Wikipedia da vida, e colocar aqui Igreja Anglicana, a gente vai ver o seguinte, que a Igreja Anglicana ela é a igreja oficial do Reino Unido e que o seu líder espiritual, o seu cargo máximo, cadê ele? Sua organização está aqui. Cadê? Aqui, ó, governador supremo, Elizabeth II, tá bom? Quem é Elizabeth II? É a rainha da Inglaterra, tá? E aqui tem um outro cargo, né, que também é importante, que é o do arcebispo da Cantuária, que hoje é o Justin Portal Welby, tá? Justin Portal Welby, tá? Sendo aí, então, a principal figura da igreja anglicana, a rainha da Inglaterra até os dias de hoje, beleza? Isso daqui vai ser muito importante porque a Inglaterra ela é um país de grande expressão na Europa, tá? Quando a Inglaterra se separa da Igreja Católica, vai haver então uma quebra muito grande na política europeia, tá? Na política que antes era baseada nesse princípio de unidade cristã em que todos os reis da Inglaterra eles estavam de alguma maneira da Inglaterra, da Europa, estavam de algum modo ali sob o regimento espiritual do Papa, tá bom? O outro rapaz que a gente vai falar é o João Calvino. João Calvino ele nasceu no dia 10 de julho de 1509 e morreu no dia 27 de maio de 1564, tá? E quem foi ele? Né? Ele nasceu na França, mas ele vai desenvolver suas teses teológicas, né? sua participação ali na Reforma, na Suíça, tá? Ele vai desenvolver o que a gente chama hoje de calvinismo, por causa dele, tá? Por causa do nome dele, embora ele mesmo não gostasse muito que chamasse de calvinismo, tá? O calvinismo ele vai se diferenciar, ele vai se destacar por causa de uma tese muito própria, que é a chamada teologia da predestinação, tá? Essa teologia aqui, ela é bem parecida com a teologia, com certos aspectos da teologia judaica, tá? Qual que é a da teologia da predestinação? Ele basicamente vai dizer o seguinte, que Deus, quando ele cria uma pessoa, ele sendo onisciente, onipotente e onipresente, ele já cria ela predestinada à salvação eterna ou à condenação eterna, tá? É basicamente isso que ele vai dizer. E não há nada que a pessoa na sua vida possa fazer para mudar o seu status de condenado para salvo ou vice-versa. Por quê? Porque se é da vontade divina que a pessoa se salve ou se perca, sendo Deus, né, a potência máxima ali, né, onipotente, não há nada que a pessoa possa fazer para mudar essa vontade, tá? Basicamente é isso que ele vai falar. É a ideia da destinação das almas ali que são estabelecidas por Deus. Bom, por que o Calvino ele é muito importante, tá? A gente vai ver que hoje o mundo ele é um mundo, eu falei isso com vocês na aula passada, extremamente protestante, tá? Pelo menos naquilo que é característico da vida que o protestantismo trouxe para o mundo, tá? Por quê? Existe um teórico alemão, tá? Um cientista político alemão, que se chama Max Weber, tá? Ele é cientista político e sociólogo, ele foi, né? Ele está morto agora. Nasceu em 1864 e 1920. E ele escreveu um livro que ele explica muito bem o que eu estou querendo dizer aqui. Que é um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. O que ele vai descrever nesse livro? Ele vai descrever o seguinte.
Durante o período medieval e o começo da Idade Moderna, quando a gente tem a Igreja Católica como a representação do cristianismo na Europa, a gente vai ver que existia uma certa condenação cultural ao lucro, tá? A lucrar em cima das pessoas, a lucrar com os produtos, tá? O lucro, ele devia ser sempre o que era considerado como um lucro justo, tá? Que era um lucro muito baixo, era um lucro pequeno, que não fosse um lucro que explorasse, entre aspas, ali, as pessoas que estão comprando ou que estão fazendo uso dos bens que você está produzindo, tá? Qual que era a ideia disso? Tá? Para a teologia católica, a pessoa se aproxima de Cristo, a pessoa que está mais próxima da salvação, é aquela que tem certo tipo de abnegação, né? Aquela pessoa que está mais próxima ali de uma pobreza e tudo mais. Tanto que a gente vai ver ali como grandes elementos até hoje da santidade ali do catolicismo. Quem? Um São Francisco de Assis, um Santo Antônio de Pádua, né? Um Santo Inácio de Loyola. São sempre pessoas muito abnegadas, tá? Pessoas que deixaram ali o seu dinheiro, deixaram seus bens, abriram mão dos confortos e vivem uma vida de penitência intensa, tá? Isso era mais ou menos o que se via como meta de vida dentro da sociedade católica medieval. Com a teologia da predestinação e com a reforma protestante, essa imagem vai mudar um pouco de figura. Por quê? Vai começar a se perceber o seguinte. O que eles vão perceber? O seguinte. Como para a teologia da predestinação a pessoa já foi destinada ao céu, ela já está salva se é a sua vontade de Deus, essa salvação ela se manifesta na vida das pessoas mais ou menos através da prosperidade que elas têm em vida, do quão prósperas elas são, tá? Porque Deus não abandona os seus filhos, não é? Então, o que se percebe? Que quando uma pessoa ela possui fartura, quando uma pessoa ela possui uma boa condição financeira, uma boa posição política, essa pessoa provavelmente é alguém abençoado por Deus, tá? E se essa pessoa é alguém abençoada por Deus, então ela provavelmente é alguém que está predestinada aos céus, porque não faria sentido, muito sentido, né? Deus abençoar alguém que ele já destinou à condenação eterna, tá? O que isso vai fazer? Isso vai ser uma espécie de sacralização do lucro, que antes era visto como algo ruim, tá bom? De modo que, nas sociedades protestantes principalmente, vai se começar a ter uma busca por lucro cada vez maior. Se a gente pegar o link aí que a gente fez com outros momentos, a gente vai ver lá a questão do mercantilismo, né, da acumulação de capital, a gente vai ver toda a questão da expansão marítima. Tudo isso daí vai ser influenciado por essa mentalidade protestante, tá? Essa mentalidade não vai ficar restrita aos países protestantes, ela vai se expandir pela Europa toda, mas a gente percebe na história desses países que existe uma clara diferença na percepção do lucro nos países protestantes e nos países católicos, até hoje, tá? Se a gente vê, por exemplo, durante a Revolução Industrial, na Inglaterra, depois nos Estados Unidos, e vê a diferença do industrialismo inglês para o industrialismo, sei lá, português, por exemplo, é uma coisa absurda, tá? De modo que, então, isso é importante, tá, gente? Por que a gente estuda a Reforma Protestante? Justamente porque ela vai fazer um impacto gigantesco no mundo, tá? Hoje, a gente vive em um mundo onde a acumulação de dinheiro é vista também como um sinal de bênção, tá? Como um sinal de uma vida maravilhosa, tá? A acumulação de capital é o objetivo de muita gente hoje, muito por conta disso aqui, tá? Tá bom? Bom, então essa vai ser a importância do Calvino, tá? Ele vai desenvolver ali o calvinismo. Uma coisa interessante, uma curiosidade é o seguinte: esses movimentos protestantes, eles não eram necessariamente completamente aliados um ao outro, tá? Igual não são hoje em dia. A gente vê aí
igrejas protestantes não necessariamente concordam com tudo que a outra diz. Então, a gente vai ver, por exemplo, que os calvinistas que vão para a Inglaterra, tá? Aqueles que se converteram ao calvinismo e vão para a Inglaterra, eles vão dar origem ao que o que vai ser chamado de puritano na Inglaterra, tá? Que são as pessoas que vão ser mandadas depois para a colônia lá nos Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos eles foram fundados, né? Os colonos ingleses que foram para a América, eles eram em sua maioria puritanos ingleses, calvinistas ingleses que eram rejeitados ali dentro da sociedade anglicana, que como eles tinham que fazer alguma coisa com eles, mandaram eles para as colônias, tá? Talvez até por isso a Revolução Industrial Americana, né, o ímpeto pelo progresso americano era ainda maior do que o inglês, tá? Por causa da sua condição calvinista. Talvez seja uma coisa até interessante. Bom, vamos falar então sobre a Contra-Reforma, porque a aula já se avança aqui, tá? O que foi a Contra-Reforma, né? A Contra-Reforma é o nome que se deu principalmente ao chamado Concílio de Trento, tá? O Concílio de Trento ele foi uma reunião de bispos católicos acontecida entre 1545 e 1563, tá bom? Começou em 1545, só terminou em 1563. Onde se pretendia, e aí são duas visões que a gente pode ter do Concílio de Trento, tá? Para muitos historiadores, a ideia do Concílio de Trento era especificamente combater o avanço do protestantismo, tá? Isso daí é o que muitos historiadores vão dizer que ele foi. Para os historiadores católicos, eles vão dizer que ele tinha essa função também, mas a principal função do Concílio de Trento era estabelecer claramente qual era a fé católica, uma vez que agora haviam vários ramos de cristianismo surgindo na Europa, tá? E o que ele fez? Né? O Concílio de Trento ele foi dividido em 3 partes, tá? Em 3 períodos. O primeiro período, que foi de 1545 até 1547, e nele o concílio reafirmou o cânon da Bíblia, tá? Disse quais são os livros ali que deveriam estar dentro das Escrituras. Ele faz isso aqui por quê? Porque lá na reforma de Lutero, o Lutero reformulou o cânon da Bíblia, tá? Usando o cânon judaico, tá bom? Reafirmou a fé católica nos sacramentos como sinais sensíveis da graça de Deus e rejeitou que eles fossem símbolos, tá? Que eles fossem meros símbolos, que era a ideia defendida por Lutero, de que os sacramentos eles eram representações, tá bom? Reafirmou que a recepção aos sacramentos ele opera a justificação na alma, ou seja, rejeitava ali a tese do Calvino de que aquele que foi condenado, né, que ele foi criado para condenação, ele não pode ser justificado, ele não pode ser salvo por nenhuma outra, de nenhuma maneira, tá bom? O que os sacramentos conseguem fazer essa justificação da alma. O segundo período vai de 1551 a 1552 e ele vai defender a tese da transubstanciação da Eucaristia. O que é isso, tá? Para os católicos, quando o padre ele ergue ali a Eucaristia e ele faz a consagração, ocorre o que eles chamam de transubstanciação, ou seja, muda a substância. O que isso quer dizer? Que o pão deixa de ser pão e passa a ser Deus, e o vinho deixa de ser vinho e passa a ser Deus, tá? Muda a substância para a substância divina, tá bom? Isso é um contraponto, eles defendem essa tese aqui, né? Vai reafirmar isso daqui, em contraponto à tese dos luteranos, tá? Que defendiam a consubstanciação. O que isso quer dizer? Que quando a Eucaristia, da Eucaristia, o pão ele passa a ser ao mesmo tempo presença de Cristo e pão, e o vinho presença de Cristo e vinho, tá? Não se tornando de fato uma coisa em outra, tá? Eles vão defender então a tese da transubstanciação contra essa daqui, tá? Ele também vai defender ali os sacramentos da penitência e da unção dos enfermos. E, por fim, no terceiro período, em 1562, de 1562 a 1563, ele vai tratar da questão do celibato do clero e isso vai afetar ali a relação entre a Igreja Católica com a Igreja Alemã, tá? Com os católicos alemães, inclusive, porque os príncipes católicos alemães tinham
permitido o casamento dos clérigos, tá? Dos sacerdotes ali na igreja na Alemanha, tá bom? Além disso, o concílio ele vai também fazer algumas outras coisas, tá? Ele vai definir como necessária a criação de seminários, tá? Vão começar a surgir os seminários para a formação de padres na Europa. Antes disso não havia, tá? Havia um só, se não me engano. E os sacerdotes, antes disso, eles eram eleitos ali pelo povo, tá? Depois disso, eles vão começar a ter que fazer uma formação teológica para poder realizar ali os debates e se contrapor aos clérigos protestantes, tá? Vai apoiar o surgimento de algumas novas ordens religiosas, como, por exemplo, a Companhia de Jesus, tá? A Companhia de Jesus são os jesuítas, tá? Os jesuítas, eles são muito importantes na história do mundo, sobretudo durante as grandes navegações. Eles vão ser grandes exploradores ali nas grandes navegações. Eles são, por exemplo, responsáveis pela catequese que se deu aos brasileiros. Tá? Foi a Companhia de Jesus que veio para o Brasil catequizar os índios e os nascidos no Brasil. Tá? Foi dirigida por Santo Inácio de Loyola e São Francisco Xavier. Ele vai condenar a simonia e a venda de indulgências, ou seja, isso daqui é uma coisa interessante. O Concílio de Trento condenar a simonia e a venda de indulgências quer dizer que eles também estavam ouvindo as críticas que o Lutero havia feito. Tá? Afinal de contas, isso daqui foi um problema deflagrado por Lutero no princípio. Tá? Então ele está ali ouvindo a crítica que os protestantes estavam feito, fazendo uma meia-culpa ali e consertando aquilo. Ele vai estabelecer que as fontes da revelação são 3, Escritura, Magistério e Tradição, o que vai ser uma oposição aos termos de Lutero, que defendia que a única fonte de revelação era a Escritura, e vai incentivar, né, vai começar ali a fomentar e incentivar as missões ao Novo Mundo, ou seja, às Américas, e a catequese dos leigos. Tá? Antes disso daqui, os leigos não faziam necessariamente uma catequese, não sabiam muito bem qual que era a fé que eles tinham, porque era a fé da igreja. Tá? Depois, eles vão começar a ter que fazer catequese. Dúvidas, pessoal? Não? Então, pessoal, por hoje é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Logo, logo chega o vídeo no YouTube e também os exercícios de hoje, tá bom? Pessoal, um abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.